Projeto de arquitetura da nova Igreja de São Carlos, Angra do Heroísmo, de Fernando Távora e José Bernardo Távora. Uma proposta interpretativa. Adjudicado ao ateliê do arquiteto Fernando Távora, o projeto arquitetónico da Igreja de São Carlos Borromeu em Angra do Heroísmo desenvolveu-se a partir de 1984, na sequência de um convite dirigido pela Comissão Eclesiástica da Diocese de Angra, ao mesmo tempo que lhe era confiada a missão de reconstruir a Igreja Paroquial das Cinco Ribeiras, que em 1980 ficara destruída pelo sismo de 1 de janeiro. O projeto para São Carlos é desenvolvido em colaboração com o seu filho José Bernardo Távora, que a partir de maio de 1984 realizará várias visitas técnicas ao local. Como habitual no desenvolvimento do trabalho de arquitetura, o processo inicia-se pelo estudo preliminar de implementação, o qual seria entregue ao encomendador em junho de 1986. Nesta primeira fase, foram registados todos os pormenores necessários à boa execução da proposta, incluindo a cotagem do terreno e o registro das estruturas arquitetónicas pré-existentes, assim como desenvolvidas as primeiras propostas para a implementação do novo edifício. A primeira proposta considerou a configuração e confrontações várias do lote, a norte, com o caminho do meio de São Carlos, e a poente, com a Canada Nova de São Carlos, assim como a relevância das pré-existências, dentro das quais sobressaíam como relevantes a Casa do Passal e a sua ermida de São Carlos anexa, e também um imponente maroiço situado no Logradouro, cuja configuração em paredão dividia a propriedade em duas partes. Esta proposta implementava o edifício na porção do terreno anterior ao maroiço, preservando essa estrutura tão característica da arquitetura tradicional açoriana. A igreja apresentava uma planta de configuração tradicional, em cruz latina, com 3 naves, falso transepto e cabeceira ligeiramente pronunciada, orientada à nascente, o que, curiosamente, se perfilava com a orientação canónica ancestral da arquitetura religiosa. A fachada principal ficaria assim virada para a artéria viária da Canada Nova de São Carlos, a partir da qual se faria o acesso principal ao complexo. A norte do corpo da igreja ficariam as dependências de apoio, que respondiam aos requisitos da encomenda, com uma sala de reuniões, a sacristia e uma sala de catequese, ficando embebido nesse volume a imponente torre sineira, cujo eixo axial procurava o alinhamento com o vão de entrada do pátio murado da Casa do Passal. É evidente nesta hipótese a lição de Fernando Távora, nomeadamente da criação de uma solução de síntese entre a tradição e a modernidade. Se, por um lado, reconhecemos a atenção ao contexto, pela valorização e preservação das pré-existências arquitetónicas tradicionais mais relevantes do lote, particularmente a harmonização do novo edifício com a Casa do Passal e o Maroiço. Por outro, a nova igreja, apesar da sua configuração beber na espacialidade padronizada pela arquitetura religiosa cristã católica mais ancestral, ao nível do desenho, revela características próprias da prática arquitetónica contemporânea e suas raízes no modernismo da primeira metade do século XX, destacando-se a linguagem simples e despojada e reconhecível em soluções
como a pala prevista para a entrada principal, ou a parede curva que faria o remate do volume, correspondente às dependências de apoio à igreja, situada entre a torre sineira e a cabeceira. Em 1986, passados 2 anos após a adjudicação, seria concluído o estudo preliminar de implementação da Igreja Nova de São Carlos, o qual ficaria documentado através da planta geral de levantamento e das plantas correspondentes às 3 hipóteses propostas, A, B e C, todas elas harmonizando-se com as pré-existências da Casa do Passal e do Pardão Maroiço. A hipótese A corresponderia à proposta inicial, que aflorámos anteriormente, orientando a igreja a nascente e com o acesso e fachada principal virado para a Canada Nova de São Carlos. Nesta versão final, note-se que a planta da igreja adquire a configuração retangular, com cabeceira ligeiramente pronunciada, fazendo cair a versão inicial em cruz latina e com 3 naves. A hipótese B propunha a rotação do edifício e anexos, orientando a sudoeste, com o acesso e fachada principal voltada para o eixo viário do Caminho do Meio de São Carlos. A torre sineira ficaria assim adoçada à fachada principal e manteria a posição inicialmente prevista no lote, alinhada com o portão de entrada do pátio morado da Casa do Passal, o qual constituiria a via de ingresso principal. Para poente, situar-se-iam as dependências de apoio à igreja, com a sacristia, uma sala de reuniões, sanitários e arrumos. Quanto à hipótese C, a mesma diferia pouco da hipótese anterior, apenas por implementar o edifício numa ligeira deslocação do eixo axial do corpo da igreja, decorrente de um hipotético alargamento do lote, pela eventual inclusão de uma parcela de um terreno vizinho situado na confrontação a nascente. A possibilidade deste alargamento beneficiaria assim a implementação da nova construção no lote, conferindo-lhe uma maior amplitude de enquadramento, potenciando a uma maior visibilidade da fachada principal e permitindo que se operasse a abertura de um acesso mais amplo pelo lado do Caminho do Meio de São Carlos. Apesar de não ter sido possível a ampliação do lote, a escolha da Comissão Eclesiástica da Diocese de Angra recai para o desenvolvimento da hipótese C, solicitando-se, contudo, a alteração da disposição inicialmente prevista para os corpos correspondentes às dependências de apoio ao serviço litúrgico e pastoral. A revisão da situação desses compartimentos traduziu-se na redução da sua área em planta e colocação junto a um dos cantos da cabeceira do espaço litúrgico, fazendo cair a ideia do pano murário arredondado, pensado desde a concepção da hipótese A, assim como a preservação da estrutura do maroiço. É interessante notar a atenção dada ao movimento da rotação do Sol, no sentido da procura do conforto da habitabilidade no interior do edifício, nomeadamente através da entrada de luz natural no espaço, assim como benefício da sua ventilação, ficando a cabeceira posicionada com uma orientação mais direcionada para sul. Este reposicionamento colocaria o corpo da igreja num alinhamento paralelo à porção do muro de confrontação, com a propriedade situada à nascente, junto à entrada do lado do Caminho do Meio de São Carlos, fazendo com que a torre sineira se posicionasse em ângulo agudo relativamente à fachada principal. Outro detalhe é o da ponderação sobre a alteração do tipo de remate a aplicar na torre sineira, surgindo a hipótese de terminar em coruchel de forma piramidal. Esta nova configuração, que implicou abdicar da preservação do maroiço, acrescentou ainda que se tornasse viável uma adaptação às características topográficas do terreno e ao desnível existente.
com cotas altimétricas a oscilar entre os 66 metros na zona do adro frontal à porta de entrada na igreja e os 64 metros na área posterior à cabeceira da igreja. Desse modo, pensou-se como hipótese a construção de um piso inferior, abaixo da zona da cabeceira, o que implicaria a escavação parcial do terreno. Neste patamar, em semicave, ficariam alocados compartimentos de apoio ao serviço pastoral, como salas de reuniões, de catequese, arrumos e outros espaços de apoio com ligação às divisões abaixo do corpo, onde se localizaria a sacristia no piso térreo, nesta fase prevista ainda para o lado poente da igreja, situação que se viria a alterar, como veremos. Nos esquiços referentes aos cortes do corpo da igreja, reconhecemos a organização do espaço em função de uma larga e alta nave central, flanqueada por duas estreitas alas laterais, com menos de metade da altura da nave, uma organização que opera a revisitação do modelo herdado das basílicas romanas e que viria a marcar um cunho fortíssimo na arquitetura religiosa cristã. Ao nível da cabeceira, sugestionam-se as capelas colaterais do batistério e do Santíssimo Sacramento à esquerda e à direita, e, em posição central, o presbitério é concebido como um patamar subtilmente elevado por 3 degraus, reconhecendo-se a posição do ambão, do altar, dos assentos do clero e colocação da imagem do orágulo. A proposta para a fachada principal coloca a torre-sineira do lado direito, encostada diretamente ao corpo central elevado da igreja. A torre surge com 5 vãos, distribuídos desde o piso térreo ao remate superior, terminando em coruchel piramidal. O alçado principal reflete a organização do espaço interior, em particular, a diferença de alturas entre a nave central, mais elevada, e alas laterais, rebaixadas, inscrevendo ao nível do piso térreo 3 vãos de acesso ao vestíbulo de entrada, alinhados com a face frontal da torre-sineira, os quais prolongam uma linha diagonal que parte da torre em direção à ala lateral do lado oposto. No piso superior da fachada, inscreve-se um janelão de formato quadrangular que reforçará a iluminação interior da nave e, acima desse, uma platibanda de recorte retilíneo, interrompida por uma reserva retangular onde se inscreveria uma cruz. A solução deste tipo platibanda retilínea faz ocultar os telhados de 2 águas do corpo central do edifício e de uma água correspondentes às coberturas das alas laterais. Na sequência das orientações providas pelo encomendador, uma vez acertados todos os detalhes requeridos, o anteprojeto estaria em condições de ser concluído, o que viria a acontecer em abril de 1988. A proposta final faria o acerto de reposicionamento do edifício no lote, colocando a torre-sineira alinhada com o canto posterior, do lado nascente, do pátio morado da Casa do Passal. Todo o restante edifício acompanharia o seu alinhamento e orientação, colocando-o em posição frontal à entrada principal do lote, com acesso pelo caminho do meio de São Carlos. O corpo adjacente, correspondente às dependências de apoio litúrgico e pastoral, ficaria posicionado do lado nascente do edifício, ocupando 2 pisos, distribuídos por uma semicave, abrangendo o nível inferior da cabeceira da igreja. A área da cabeceira acabaria por ficar embebida no volume do corpo principal da igreja e elevada por um patamar acessível apenas por 2 degraus. No lado do Evangelho, à esquerda, situar-se-ia o batistério e no da Epístola, à direita, a capela do Santíssimo Sacramento. O presbitério ficaria com o altar-mor elevado sobre uma plataforma e, acima desta, um novo nível para a colocação dos assentos dos celebrantes.
A nave ofereceria uma ampla área para a instalação da Assembleia de Fiéis, deixando as alas laterais alinhadas com as capelas do Batistério e Capela do Santíssimo Sacramento, livres para circulação. Por indicação em planta, seria sugerida a implementação, na zona fundeira das alas laterais da nave, de uma área para a instalação de confessionários. Como antecâmara de acesso à nave, projetou-se um vestíbulo com a largura da nave central, com uma função semelhante ao pronau do templo grego ou nártex da Basílica Romana e, mais tarde, Basílica Cristã. A torre cineira ficaria avançada em relação à fachada da igreja, quase isenta, não fosse a sua ligação ao corpo da igreja por meio de uma pala colocada no alçado posterior. Tendo em conta a ausência de fenestração ao nível do piso térreo do edifício e, como se constata, a opção pela sua colocação num nível superior, próximo ao nível da cobertura do edifício, com um efeito semelhante a um clerestório, esta solução haveria de se constituir determinante para o efeito pretendido, potenciando um espaço abundantemente iluminado. A cobertura do edifício recorreria à solução tradicional de 2 águas, aplicada na cabeceira, com o acréscimo de uma fresta envidraçada, disposta ao longo do muro limitado da cabeceira, providenciando um efeito de cortina de luz sobre o altar-mor. Já os telhados das alas laterais ficariam de uma só água. Em correspondência com o verificado no interior, ao nível das fachadas, a solução final é marcada pela sobriedade de linhas e despojamento decorativo pretendidos pelo dono de obra e prática frequente no modo de projetar de Fernando Távora. Nestes alçados, há ainda detalhes peculiares, como a solução proposta para o escoamento das águas pluviais, aplicando gárgulas tubulares. Uma reinterpretação contemporânea, minimal e elegante, do sistema de gárgulas de canhão, de formato cilíndrico, que podemos encontrar na arquitetura portuguesa a partir do Renascimento. Sobressaem ainda as janelas de avental invertido, que animam os alçados laterais, as quais estabelecem assim uma relação de continuidade num modo de reinvenção contemporânea com o tipo frequentemente encontrado em edifícios da arquitetura tradicional açoriana, tanto presentes em alguns exemplos da arquitetura civil da zona de São Carlos, como no centro histórico de Angra do Heroísmo. Ainda sobre os detalhes dos vãos de iluminação aplicados no edifício, em especial no janelão central da fachada principal e nas janelas do clerestório, é digno de nota mais uma evidência do exercício de síntese entre tradição e modernidade tão próprio ao trabalho de Távora. O detalhe das caixilharias dos vãos das janelas é fiel ao trabalho de carpintaria que encontramos na arquitetura tradicional da região, harmonizando-se, também desse modo, com o contexto de implementação do edifício, uma vez que o mesmo tipo de caixilharia se verifica no edifício da Casa do Passal e em tantos outros edifícios que compõem a paisagem de São Carlos.